Qual o tema dessa nossa série? Série Caráter Forjado, Treinado, Provado. E hoje eu quero falar sobre os maiores homens do Antigo Testamento, quem sabe, talvez da Bíblia, um homem chamado Moisés. Moisés, ele unia algumas virtudes, algumas qualificações. Moisés, ele era profeta, repita comigo, profeta, estadista, legislador e líder do povo de Israel. Moisés, ele aparece, seu nome é mencionado na Bíblia nada mais nada menos que 804 vezes. É muita coisa. Moisés aparece, seu nome mencionado na Bíblia 804 vezes. O apóstolo Paulo cita seus livros, e você sabe que Moisés escreveu o Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia: Êxodo, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. Jesus vai citar os seus embates com a liderança religiosa, com os fariseus. Jesus vai se utilizar das palavras de Moisés para ratificar doutrinas importantes, por exemplo, da ressurreição, a respeito da vinda do Messias. Moisés é um homem muito importante, um personagem importante. O seu nome significa tirado das águas, Moshe, muito bonito. Acho que em português fica mais bonito, Moisés, né? Moisés, um homem que teve o seu caráter forjado, irmãos. Seu caráter forjado para cumprir com a missão a qual Deus lhe deu, para cumprir com o chamado que Deus lhe deu, que foi e ao povo de Israel. Separei alguns textos aqui. A história de Moisés é grande, narrada no livro de Êxodo, de Número. Mas Deus preparou aqui alguns textos para nós refletirmos, para nós aprendermos um pouco acerca de como Moisés teve o seu caráter forjado. E eu penso que Deus também trata com muitos de nós dessa forma. O primeiro texto que eu quero falar com vocês está lá no livro de Êxodo, capítulo 2. De Êxodo, percebo Deus começando a tratar com o caráter de Moisés aqui, capítulo 2, a partir do versículo 11. Você achou? Êxodo, capítulo 2, verso 11, diz assim: Naqueles dias, sendo Moisés já homem, saiu aos seus irmãos e viu os seus labores penosos, e viu que certo egípcio espancava um hebreu, um do seu povo. Olhou de um do outro lado e, vendo que não havia ali ninguém, matou o egípcio e o escondeu na areia. Saiu no dia seguinte, e eis que 2 hebreus estavam brigando. E disse ao culpado: Por que espancas o teu próximo? O qual respondeu: Quem te pôs por príncipe e juiz sobre nós? Pensas matar-me como mataste o egípcio? Temeu, pois, Moisés e disse: Com certeza o descobriram. Irmãos, percebam Deus iniciando aqui o treinamento para forjar o caráter de Moisés nesse episódio. Percebe que ele, num dos seus ataques de chilique, ele mata o egípcio, né, que poderia ter evitado isso. Se torna um assassino, ele esconde o corpo do egípcio na areia do deserto. E quando no dia seguinte, veja bem como Deus nos prova, irmãos. Não foi 2 meses depois, não foi 1 ano depois, foi no dia
seguinte, ele observa dois hebreus, duas pessoas do seu povo, brigando, e ele vai chamar a atenção do culpado. E o culpado fala assim: quem é você? Que moral você tem para poder me repreender, para poder me ensinar, para poder falar comigo? Pensa que nós não sabemos que você matou o egípcio e escondeu o corpo na areia? Vai fazer a mesma coisa comigo? Moisés fica o quê? Calado e teme, se retira. Moisés Faraó foi sabendo desse assassinato e aí passa a fugir. O que eu aprendo aqui, irmãos? Deus começa a forjar o nosso caráter quando nós não estamos preparados ainda para tirar a clave, como Jesus disse, do olho do próximo, quando nós não tirarmos a nossa trave dos nossos olhos. Amém? Amém. Vamos aplicar agora. É aquela esposa que, sem sabedoria nenhuma, ela quer chamar a atenção do marido, ela quer converter o marido, é uma boa intenção, levar seu marido para a igreja, vê-lo na presença de Deus, mas muitas vezes sem sabedoria. Existem mulheres que forçam para senta aí, ela abre a Bíblia, ela lê Gênesis todinho, ela lê o Evangelho de João todo, Mateus, quer que o cara ouça um sermão. Queridos, eu percebo que mulheres vão ganhar o seu marido muito mais com suas atitudes no silêncio do que pregando sermões para ele. Ainda vai citar: o pastor falou, e o camarada nem me conhece, eu tomo na cara direto: teu pastor o quê? Por isso que minha orelha fica quente um caso assim que está acontecendo. O camarada me detonando, porque a esposa sem sabedoria, ela precisa ainda moldar o caráter dela. O caráter está sendo forjado, é uma pessoa esquentada, é uma pessoa que quer empurrar a goela abaixo Jesus na vida dos filhos, na vida do esposo, e por conta desta ansiedade, essa falta de sabedoria, o marido não quer saber de igreja, o marido não quer ter encontro com Cristo. Ela precisa tirar algumas coisas. O marido observa muito ainda o comportamento dela e percebe que ela ainda não condiz, seu comportamento não condiz com uma verdadeira serva de Deus. Então ele não se volta para Cristo por conta muitas vezes disso. Moisés tentou repreender, tentou chamar a atenção daquele hebreu, mas ele é que foi repreendido. Vamos fazer a mesma coisa comigo? Você quer chamar a minha atenção, você não tem moral? Você quer falar porque eu estou brigando? Você acabou de matar uma pessoa, matou ontem uma pessoa. Quem é você para falar comigo? Quem é você para tirar a trave? Muitas vezes os pais também têm isso. Ele não tem moral, é uma briga, uma contenda, uma desarmonia dentro do lar. Ninguém se entende. O marido batendo boca com a esposa revida, ela não consegue ficar quieta um minuto, sempre revida. A mulher não quer ficar por baixo, ela quer assumir o papel de cabeça dentro de casa e os filhos só observando. Aí vem dia 5 de junho, vamos lá na criança, vamos para a igreja, vamos para a nossa igreja, vai ter peça teatral. O que eu vou fazer lá? Só não demonstra nada. Quem é a senhora? Que moral a senhora tem? O tempo todo brigando com meu pai aí. Que moral que a senhora tem? Querido, Deus estava forjando ali o caráter de Moisés, ensinando para ele que ele precisava, antes de liderar, antes de assumir um compromisso tremendo de guiar o povo de Israel, ele precisava ser tratado por Deus. Antes de você assumir grandes compromissos com Deus, peça para que Deus molde o teu caráter, o teu coração, querido. Antes de você dar sermões inteiros para seu marido, está segurando um copo de cerveja na mão, deixa ele ver Jesus no dono da tua vida, e no silêncio, com o teu comportamento, com a tua forma de vida, a maneira como você trata dele. Isso serve também para homens que não têm a esposa crente, mas como geralmente a maioria dos casos são mulheres que oram para seus esposos, por isso que eu dei esse exemplo inicial. E sempre quando eu falo sobre essa questão, eu lembro do pastor, nosso pastor da Igreja Nova Vida, lá no Piauí. Qual é a cidade, Fábio? Marcolândia. Quem já foi Marcolândia, Piauí? Nem eu. É longe, deve ser longe. Marcolândia, Piauí, tem Igreja de Nova Vida lá, amém? Quem é pastor é o pastor Salvador. Não é que eu sou Salvador, não. Jesus é Salvador. O nome dele é Salvador. E ele deu um testemunho forte. Ele disse que
que ele chegava para a esposa dele e dizia assim: aqui, querida, passa a minha roupa que eu vou pro forró agora. Imagina. Ele falou que era policial civil lá no Piauí e andava com peixeira, com revólver na cintura, muito macho, muito forte. E falava para ela: passa aqui a minha roupa que eu vou pro forró. Não é para ir com ela não, ir sozinho, dançar forró com a mulherada na noite. Sabe o que ela fazia? Passadinha aqui, meu filho. Mais alguma coisa? Não, querido. Não, nada não. Ele virava as costas, ela dobrava o joelho e intercedia por ele. E ele dizia: Jesus transforma meu marido. Não brigava não. Ela não dizia: o quê? Eu vou passar roupa para você forró, para farra? Muitas mulheres que fazem isso. Não vai ganhar marido para Jesus. Não vai ganhar. Vai ficar sofrendo, padecendo, chorando. E quando o marido dá as costas, o que ela faz? Ao invés de orar, ela vai chorar. Querido, não adianta chorar não. Ora, chora. Que tal? Chora aos pés de Jesus. Aí você vai ver o milagre acontecer. E foi por muito tempo isso, por vários anos. Vai sair hoje, meu filho? Vou. Passa minha roupa aqui. Aqui o seu tênisinho, seu sapatinho, tudo bonitinho, tratava bem, comidinha, quentinha na hora. Às vezes a mulher diz que é crente, maltrata com o camarada, a comida chega. Cadê a comida aqui? Está aí na panela. Esquenta se quiser. Mas cadê a mistura, querida? Frita um ovo, tem mão não? Abre essa sardinha aí, ó. Tá com cara mal. Aí o cara fica pensando assim: tem que conversar com esse pastor, né? Tem que conversar com esse pastor. E eu aqui correndo risco de vida. Eu não tô nem sabendo. Tratando o cara, agindo sem sabedoria. Paga, Jesus nos ensina, a Bíblia nos ensina. Paga o mal com o bem. E ela falou que no belo dia, orando por ele, e ela estava esperando ele dizer assim: passa, no domingo à noite, passa a roupa que eu vou forró. E ele chegou para ela e falou assim: tu vai para a igreja agora? Ela: vou, daqui a pouco, está quase na hora. Eu vou com você hoje. O quê? Nada. Eu vou com você. Tu não foi me chamando para a igreja? Não, hoje eu vou, quero conhecer a sua igreja. E quando a gente conta um testemunho, que quando ele chegou lá, o pastor começou a pregar, ele sentado lá atrás, o pastor começou a pregar. Ela: não é possível. Ele dizendo: ela falou toda a nossa vida para ele. Nada, o Espírito Santo ali usando o pastor. O pastor foi usado por Deus. Ele foi que quando menos percebeu, ele estava lá na frente, de joelhos dobrados, chorando, aceitando Jesus como Salvador. Hoje é o pastor da Nova Vida, prega o Evangelho da glória de Deus. Aí quando ele deu esse testemunho, ele estava aqui no Rio, pregando a palavra de Deus, e estava acontecendo aquele episódio quando os traficantes lá da Vila Cruzeiro estavam fugindo, né? Ao vivo, a TV legal que ele pegou. Aí ele falou assim: eu estou aqui hoje, mas ela está preocupada, ligando o tempo todo, perguntando se Marco Lafayette é perto desse morro, perto dessa favela do Morro do Cruzeiro. Eu falei: é ou é? Né? Mais ou menos, perto, mas não é tão perto. Aí ele falou assim: eu disse para ela: você não orou para mim me converter? Você orou tão bem que eu sou pastor, então deixa eu pegar o evangelho aqui. Querido, quando nós cremos, queridos, quando nós acreditamos no poder de Deus, realmente Ele faz grandes coisas. Mas é necessário deixar Deus forjar o nosso caráter. Para a gente ganhar uma pessoa para Jesus, primeiramente a gente tem que ser salvo. Como é que eu vou levar a conduzir alguém à salvação se eu não sou salvo? Quem está entendendo? Amém. A gente pode também exemplificar isso no ambiente de trabalho, né? O ambiente de trabalho é um excelente ambiente para você falar de Jesus. Tu fica lá 10, 12 horas, um monte de gente diferente de você, espírita, católico, evangélico, crente do Paraguai, falso, crente verdadeiro tem também. O ambiente de trabalho é uma maravilha. E muitas vezes aquele crente que dá tão mau testemunho, ele quer repreender, tirar a trave do irmão, mas não permite que Jesus molde o caráter dele. Sabe como Moisés? Mas não se preocupe, querido, se você agiu assim, saiba que o seu treinamento está começando, né, irmão? Amém. Segundo texto que eu vejo que Deus trabalhando no caráter de Moisés, ensinando ele, está no capítulo 4 de Êxodo. Deus chama ele, Deus aparece para ele, na sarça dele no capítulo 3, já no capítulo 4, Deus começa
dialogar com Moisés acerca do seu chamado. E Moisés diz assim no capítulo 4, versículo 1: respondeu Moisés: mas eis que não crerão, nem acudirão à minha voz, pois dirão: o Senhor não te apareceu. Interessante isso, hein? Olha a preocupação de Moisés, ele relata isso para Deus. Deus começa a tratar com ele e faz jogar a Deus. Senhor, eis que ele já está dizendo, ele não sabia o que ia acontecer, mas ele estava fazendo um prognóstico. Ó, eu vou chegar para falar com o povo, ó, Deus me chamou e disse para tirar vocês do Egito, eu vou conduzir vocês, mas eles não vão crer não. E se ele disser para mim: o Senhor não te apareceu? Ou seja, você não teve um contato com Deus, você não teve encontro com o Senhor. Queridos, muitas vezes no início da nossa caminhada, e muitos nossos convertidos aqui, podem falar, nós estamos num processo de santificação, estamos sendo tratados por Deus, todos os dias aprendemos coisas novas, amém, irmãos, com Deus. Pode acontecer, em algum momento, alguém da sua casa, até mesmo, pode ser seu amigo, um amigo íntimo, uma pessoa no trabalho, dizer para você porque você falhou, porque você disse algo, você cometeu uma falha, você está no início da caminhada. Crentes antigos cometem pecado, falha, e você pode ter errado. Alguém diz assim: o Senhor não te apareceu. Olha, eu não vejo Deus na sua vida, você não teve encontro com Deus. É uma acusação forte, não é, irmão? Como é que fica o teu coração diante disso? Aí você começa a retroceder: Deus não apareceu para mim, eu não tive encontro com Deus, então tudo aquilo foi uma mentira, levantar as mãos, aceitar Jesus, batizar nas águas. Não, querido, Deus está forjando o teu caráter, é o início de uma longa jornada, meu irmão. Você não pode receber, aceitar nenhum tipo de acusação do inimigo na tua mente. Moisés começou a colocar essas minhocas na cabeça: Senhor, quando eu for falar com eles e eles me disserem: o Senhor não te apareceu, o que eu digo? Moisés estava preocupado com o que as pessoas poderiam dizer. Querido, eu digo para você nessa manhã, você tem que estar preocupado com o que Deus pensa acerca de você. Amém. Você tem que estar preocupado com o que Deus pensa acerca de você. O que eu estou fazendo, a maneira como eu estou vivendo, estou agindo, realmente isso tem agradado a Deus? Mas está preocupado: o que as pessoas vão dizer? As pessoas vão dizer que o Senhor não apareceu para mim. Qual vai ser a minha questão? Deus está provando o teu caráter aí, querido. Está forjando o teu caráter nesse início de caminhada. Está dizendo para você não turbar o teu coração. Ele iniciou a boa obra, amém, irmão? Amém. E há de completar. Você crê nisso, irmão? Amém. Amém. Há muito ainda, como diz o Davi Sassi na sua canção, a ser deixado onde? No altar. Estamos no processo, estamos crescendo. Então, às vezes, você no início da caminhada, até mesmo já tendo um tempo de cristianismo, você pode falhar, cometer algum erro, agir de maneira que você fala: puxa, eu errei. E as pessoas podem te acusar por conta de dizer: olha, o Senhor não te apareceu. Como é que nós vamos dar ouvido a você? Você não teve encontro com o Senhor. Não se abale, meu irmão. Estão forjando o teu caráter. Deus está forjando, Deus está permitindo isso acontecer para o teu caráter ser treinado, querido. Para você entender que precisa se humilhar mais e mais na presença de Deus para crescer espiritualmente. Eu não posso me abalar. Nós não podemos nos abalar. Tem crente que se abala, ele se entrega, né? Ele comete um erro, ele falha, a fé dele às vezes é pouca, ele começa a desanimar. Ao invés dele tomar uma postura de dizer: não, Senhor, eu não vou aceitar isso, eu vou continuar mostrando a tua face, vou continuar perseverando. Às vezes ele vai se entregando, ele começa a aceitar minhoca, senta no diabo na mente dele. Aí começa a falar: Senhor, e agora? As pessoas acham que eu não sou crente, estão dizendo que o Senhor não apareceu para mim. É Deus forjando o teu caráter. O grande líder Moisés também pensou dessa forma equivocada. Interessante, o versículo 2 vai dizer: perguntou-lhe o Senhor: que este tens na mão? Respondeu: um bordão, ou seja, um cajado. Então lhe disse: lança na terra. Ele lançou na terra, e o bordão virou uma serpente, e Moisés fugia dela. Disse o Senhor a Moisés: estende a mão e pega pela cauda. Estendeu-lhe a mão, pegou pela cauda, e ela se tornou em bordão. Para que creia que te apareceu
ser o Senhor, o Deus dos seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Há certas circunstâncias que eu vejo aqui como na vida acontecendo. Eu não sei o que Deus vai fazer na tua vida, mas coisas sobrenaturais Deus vai fazer. Aleluia! Deus percebeu que de fato as pessoas não iriam crer. Aí Deus falou: você vai chegar ali de Faraó, com esse cajado vai jogar a gente dele e vai se transformar aqui. Uma serpente. Ou seja, milagres, sinais iriam acontecer. Quando o nosso coração está aberto para Deus, sinais e milagres acontecem na nossa vida. Amém. Outra coisa que eu aprendo também está no capítulo 4, versículo 10. Olha só. Então disse Moisés ao Senhor: ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falaste ao teu servo, pois sou pesado de boca ou pesado de língua. Respondeu o Senhor: quem fez a boca do homem? Ou quem faz o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu, o Senhor? Vai, pois agora eu serei com a tua boca e te ensinarei o que há de falar. Querido, nosso coração é forjado, treinado, quando nos deparamos com as nossas limitações. Muitas vezes o pastor diz algumas coisas ou pede algumas coisas que você fala assim: não, isso é impossível, eu não vou conseguir fazer isso. Isso para mim não dá. Não vou conseguir. Isso é muito difícil para mim. Não, mas eu mais vírgula, isso é impossível. Sempre mas Senhor, eu tenho essas limitações. Limitação de Moisés foi porque, como a maioria dos estudiosos dizem, ele era pesado de boca, ele era gago. Não, eu vou falar com Moisés e eu gaguejo. Tem um problema de dicção. Faraó, imagina sério. Faraó. Deus mandou dizer para o Senhor liberar o povo para adorar no Egito. Então ele começou a pensar nisso. Caramba, vai ser difícil, hein? O negócio vai ser estreito. Como é que eu vou expulsar de Faraó? E Deus dá uma bronca santa nele. Foi o que fiz a língua, a boca. Querido, Deus está dizendo para nós que o nosso caráter é treinado quando nos deparamos com as nossas limitações. Qual é a tua limitação, meu irmão? Você olha assim para dentro de si e fala: pastor, isso aqui é difícil, essa não consigo. Ah, pastor, orar para mim é um absurdo de difícil. Pastor, servir a Deus, fazer algo na igreja, o Senhor já me chamou 20 mil vezes, eu não consigo, para mim parece assim, algo assim terrível, grande demais, é grandioso demais, é liderar Israel no deserto. Não consegue. Às vezes o pastor chama, e a gente fica se amarrando. Eu me lembro que o bispo Volney, olha, muitos anos ele chegava assim para a Cíntia, estava no Ministério Louvor, ele chegava para a Cíntia: vai entrar para o Ministério Louvor? Sempre, não sei cantar. Olhava as limitações. Não sei. Aí passava um tempo. E aí, Cíntia, vamos para o Ministério Louvor? Só sei que ela deu um beijo à volta do bispo Volney 10 anos. Não entrou. Quando houve a necessidade, Cíntia, microfone, Cíntia, vai me ajudar a cantar. E assim foi de bom grado, hoje me ajuda a cabeça. Amém? Amém. Muitos cultos eu fiquei sozinho, eu falei: preciso de você. Você é a única que vem comigo todo culto. Então, vai cantar todo culto. Tá bom? Graças a Deus está dando certo. Glória a Deus. Muitas vezes nosso carro está sendo treinado porque Deus permite, muitas vezes, olharmos algumas limitações nossas, acharmos que nós não temos condição. Mas é Ele que dá condição para você. Amém. É Ele, querido. Se o pastor está chamando, é porque Deus vai capacitar em nome de Jesus. Percebe isso? Deus, ainda, você conhece o texto, Moisés, ainda vai alegar o quê? Chama meu irmão Arão, ele é mais velho, mais inteligente, mais sábio, sabe falar melhor, é articulado, o vocabulário dele é rico, é buscado, chama ele. Não! Moisés, eu quero você. É você. Eu estou treinando você, cara. Percebe? Nem sempre Deus chama o melhor. Nem sempre Deus chama o mais inteligente. Nem sempre Deus vai chamar o mais preparado.
Deus chama aquele que tem um coração no altar. Deus chama aquele que tem um coração no altar. Se eu disser para você assim, André, amanhã você vai pregar o culto no lar, nunca pregou, você tem que entender assim, se o pastor chamou, Deus vai fazer alguma coisa. Ainda que eu fale 10 minutos, eu tenho que pregar alguma coisa, porque é Deus que está capacitando. Amém. Você entende? É Deus, querido. É Deus. Às vezes a pessoa tem uma capacidade, tem criatividade, fica se amarrando, vai puxando. Chega um momento que eu falo, eu largo de mão. Porque isso é agradável, né? Não é agradável, você chama, não dá confiança, não vou chamar nada. Não olhe para as suas limitações. Muitas vezes um caráter forjado, treinado, Deus está te treinando, você está olhando para as suas limitações. Não olha para Deus, querido. Temos que olhar para Deus. Se nós olharmos para nossas limitações, vocês postou algo no Facebook, não sei se você viu, um pastor dizia, se olharmos para nós mesmos, nós vamos ficar desiludidos. Se você olhar para as pessoas, você vai ficar desiludido. Se você for olhar para si mesmo, fica desanimado. Olha para Jesus. Amém. Se você ficar olhando para as pessoas falham. Você vai ficar desanimado na fé. Você vai sair da igreja. Batalha isso. Se você olhar para si mesmo, para as suas próprias forças, você está desanimado. Porque por você mesmo, você nem apareceria aqui hoje. Mas se você olha para Jesus, meu irmão, você vence o inferno. O diabo treme, pipoca diante de você, porque você está olhando para Cristo. Moisés estava olhando, começou a colocar as limitações como obstáculo. Perceba que Deus forja o nosso caráter, irmãos. Quando começamos a observar e apontar algumas limitações nossas. Você está entendendo, irmão? Então olha para a sua limitação, hein? Amém. Outra coisa que eu aprendo, Moisés teve que passar por isso. Presta atenção, irmão, você é crente, quem é crente aqui? Diga amém. Amém. A palavra crente era, melhor dizer, quem é cristão, nasce de novo, diga amém. Amém. Crente até o diabo é, não é verdade? Capítulo 5, Moisés passou por isso. Talvez você esteja passando por isso, mas saiba que é para que o seu caráter seja forjado. Ok? Capítulo 5, versículo 15. Então foram os capatazes dos filhos de Israel e clamaram a Faraó, dizendo: por que tratas assim a teus servos? Palha não se dá a teus servos, e nos dizem: fazei tijolos. Eis que teus servos são açoitados, porém o teu próprio povo é que tem a culpa. Mas ele respondeu: estáis ociosos, por isso dizeis: vamos, sacrifiquemos ao Senhor. E depois agora trabalhai. Faraó falando, hein? Palha, porém, não se vos dará, contudo, dareis a mesma quantidade de tijolos. Outros falam: vocês estão muito vagabundos, vão dar mais trabalho para vocês. É por isso que vocês têm essa ideia de vir para o deserto. Moisés está colocando minhoca na cabeça de vocês. Versículo 19. Então os capatazes dos filhos de Israel se viram em aperto, porquanto se lhes dizia: nada diminuireis dos vossos tijolos, da vossa tarefa diária. Quando saíram da presença de Faraó, encontraram Moisés e Arão, que estavam à espera deles, e lhes disseram: olhe o Senhor para vós outros e vos julgue, porquanto nos fizestes odiosos aos olhos de Faraó e diante dos seus servos, dando-lhes a espada para nos matar. Então Moisés, tornando-se ao Senhor, disse: ó Senhor, por que afligiste este povo? Por que me enviaste? Porque desde que me apresentei a Faraó para falar em teu nome, ele tem maltratado este povo, e tu de nenhuma sorte livraste o teu povo. Querido, Deus forja o nosso caráter quando, para fazermos a vontade de Deus, precisamos nos indispor com pessoas. Veja que situação difícil para Moisés, né? Deus diz: você vai
se apresentar diante de Faraó, pedir para liberar o povo, para ir para o deserto, sacrificar, para adorar a Deus. E Faraó ficou chateado por conta disso, você sabe da história. Ao invés de Faraó liberar o povo, o que ele faz? Dá mais trabalho. Vocês estão ansiosos, vocês estão tendo tempo para vir aqui e pedir para sacrificar no deserto, é porque vocês têm muita folga. Dá mais trabalho. Aí o pessoal ficou o quê? O povo de Israel indignado. Vamos falar com quem? Quem foi que deu essa ideia maravilhosa de ir diante do Faraó? Quem foi? Quem é o cara? Moisés. Falou até Moisés, você. Agora ele está ralando mais. Ele trabalhava 12 horas por dia, agora são 18, 16, 24 horas. Acordado, ligado. O Faraó nos botou para trabalhar mais, Moisés. A culpa é tua, Moisés. O que Moisés faz? Moisés discute. E vai para o joelho, meu irmão, para orar. Senhor, por que me enviaste? Senhor, que situação é essa? Tendo que me dispor com o meu povo? Senhor, que é isso? Por que o Senhor me mandou? O quê? Querido, talvez você esteja sendo forjado, está dando caráter hoje. Se não acontecer isso contigo, vai acontecer. Amém. Você vai se dispor. Precisará se dispor com pessoa. Não é porque você quis, não. Foi simplesmente porque você desejou fazer a vontade de Deus. Amém. Às vezes você se dispõe com o teu pai, com a tua própria mãe. Às vezes você se dispõe com um amigo, amigo de anos. Às vezes você se dispõe com amigos de trabalho. Por não concordar e participar da maracutaia do roubo, você diz: não, eu estou fora, não quero saber, eu quero fazer a vontade do meu Deus. As pessoas começam a detonar. Você sabe que as pessoas estão falando mal de você, que o pessoal está se reunindo lá, se detonando. Esse santinho aí, está querendo ser crente, não quer participar aqui das coisas que estamos fazendo. Dispor. Eu, como pastor, meu Deus do céu, é claro, é óbvio que toda decisão não tem unanimidade aqui. É claro, às vezes a pessoa obedece com obediência, mas no fundo está concordando. Até entendo isso. Às vezes é necessário se dispor. Imagine, já tive aqui situações, irmão, de ter que repreender no culto domingo de manhã. Uma senhora dá de ser minha mãe e o senhor dá de ser meu pai. Ali atrás, irmão. Pô, cara, porque o senhor, pastor, fiz isso. É desagradável, irmão, desagradável. Mas foi necessário. Estavam se comportando de maneira equivocada. Foi necessário corrigi-los. Dá de ser meu pai e minha mãe. Para fazer a vontade de Deus, muitas vezes você vai ter que se dispor. Para fazer a vontade de Deus, muitas vezes você vai ter que desagradar pessoas. Mas não é desagradar, ofender, não falar nada para ela, não. Simplesmente você fazer a vontade de Deus, automaticamente você está desagradando ela. Simplesmente automático. Cumpriu com a vontade do Senhor, desagradou meia dúzia. Cumpriu com a vontade de Deus, desagradou a turma todo dia do trabalho. Cumpriu com a vontade de Deus, desagradou a parte inteira toda. Moisés teve que se dispor. Muito chato para Moisés, né? Moisés estava na boa lá. Príncipe do Egito. Que furada é essa? Diz para mim, querido. Que furada foi essa? Por que me enviaste? Porque isso é Deus. Estou sofrendo, estou me dispondo, estou me questionando, estou dizendo que eu sou o culpado. Porque Deus disse: você vai lá, peça a Faraó, e Faraó vai ter que liberar. Mas Deus não revelou quando, em que momento. Tanto é que foi pela igreja. Que momento? Deus revela. Nem tudo Deus revela. Muitas situações da sua vida você vai vivendo, mas nem tudo Deus vai te revelar. Só vai permitir você vivenciar, experimentar aquilo. Moisés se dispõe. Vai liberar Faraó? Não. E aí? Mas havia uma promessa de Deus que o povo seria liberado. Havia? Aí no primeiro, não. E no segundo, não. Mas acho que questiona. Por que me enviaste? Se não aconteceu do jeito que o Senhor falou, não é do jeito de Moisés. Nosso caráter está sendo treinado, irmão. Amém. E não adianta fugir disso. Quem quer cumprir com a vontade de Deus
vai se dispor sim. Vai se dispor. Vai se dispor. Não vai agradar todo mundo. Você não consegue agradar todo mundo. Jesus não agradou todo mundo. Você está entendendo isso, irmão? Amém. Às vezes, a gente acha que é para agradar todo mundo. É você tenta agradar a Deus. Olha só que situação. Você não conseguir tentar agradar a Deus e agradar gregos e troianos. Você conhece a história? Gregos e troianos. Os gregos invadem Troia, eram inimigos. Tente agradar a Deus, gregos, troianos e a si mesmo. Você vai se complicar. Não vai dar certo. Você vai se dispor. Para fazer a vontade de Deus, você vai desagradar muita gente. Jesus desagradou muita gente. Jesus, a semelhança de Moisés, se dispôs com muita gente, até com sua própria família. Inicialmente, os irmãos de Jesus não criam que ele era profeta nem que era Messias. Inicialmente, aqueles que conheciam Jesus, seus vizinhos, o que eles diziam? Não é este o filho de Maria, filho de José o carpinteiro? É quem está dizendo que é profeta, Messias? Não tem como agradar todo mundo. Jesus vai dizer: profeta não tem honra onde? Na sua própria casa. Jesus não teve honra na sua própria casa. Embora ele tivesse feito Cafarnaum no seu quartel-general, ele traz uma palavra de juízo sobre Cafarnaum. Olha, se tivesse feito os milagres, né? Os milagres de Cafarnaum foram feitos em outras cidades, mas o mundo se converteu. Ou seja, o pessoal estava com o coração duro, porque conheceu Jesus, olhava para Jesus como o ajudante de José da carpintaria, não como o Messias, o libertador salvador. Jesus teve que se dispor, Moisés teve que se dispor. Talvez você esteja aqui e esteja querendo agradar todo mundo. Não dá para agradar todo mundo. Vai ter que se dispor. Querido, presta atenção, eu sou pastor, não vou conseguir agradar você. Poxa, eu tenho um pastor dos meus sonhos. Eu queria ter uma curiosidade de dar uma folha de papel, fiz A4 a cada um dos irmãos, tipo assim: o pastor dos meus sonhos, pontinho, pontinho. Ponto 1. Olha, eu vou rir muito levando essa folha para casa e lendo. Vou rir bastante. Porque muitos sonhos, muitos desses sonhos, desses tópicos, são ilusões, utopia pura. O pastor dos meus sonhos é um pastor, por exemplo, que seja rígido, mas esteja sorrindo o tempo todo. O pastor dos meus sonhos é o pastor sempre alegre, sempre presente. O pastor dos meus sonhos é aquele que eu posso ligar 3 horas da manhã e ele estará com o celular acordado para me atender. O pastor dos meus sonhos é aquele que eu vou falar 3 horas sem parar no gabinete, ele somente não virá sem me dar nenhum conselho, sem interromper o que eu estou dizendo. Houve coisa assim, muito absurdo. Claro, eu algumas coisas interessantes também. Não tem condições. Jesus não agradou, irmão. Não tem condições. Lembro de um pastor contando que ele e a esposa dele saíram para jantar, para almoçar. Um casal de irmãos da igreja. E desde que o pastor chegou, a esposa, e pegou o casal para ir almoçar, a irmã, começou a falar, mas você falava muito. Pastor da igreja, falou de tudo, sem parar. Pastor da igreja, pastor, sua esposa, sua filha, falou de tudo, da igreja, da vida. O pastor chegou em silêncio, o pastor, a esposa e o marido dela, tudo em silêncio, só ela falava. Falou de tudo, fala. Aí sentado, pedindo comida, falando, almoçado, falando. Depois, quando ela cansou, ela mesmo disse assim: pastor, eu ficava muito, né, pastor? Não. Aí ele falou assim: irmão, e ele disse para ela: irmã, aprenda, quando você estiver com alguém um pouquinho mais de estatura espiritual que você, aprenda a falar menos e a ouvir mais. Não perca essas oportunidades de Deus. Só você falou, você não tem nada para aprender, não. Parece uma metralhadora para um pai 15 de 30 evidentes. Ou de Deus. Aí deu essa chamada leve, suave, com certeza ela nunca mais vai esquecer.
Você vê, foi tão chato que ela me reconheceu. Estou falando demais, né? Marido, pode ter olhado para o marido assim, tadinho. Queridos, não adianta, não tem como agradar todo mundo. Aquele que está sendo treinado por Deus vai se indispor. Tu quer agradar todo mundo? Vai conseguir não. Quando você quer agradar todo mundo, você automaticamente desagrada quem? Deus. Quinto ponto. Quarto. Êxodo capítulo 15. Versículo 22. Fez Moisés partir de Israel do Mar Vermelho e saiu para o deserto de Sur. Caminharam 3 dias no deserto e não acharam. Afinal, chegaram a Mara. Todavia não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso chamou-lhe Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou uma árvore. Lançou a Moisés nas águas, e as águas se tornaram doces. Deu-lhes ali estatutos, uma ordenação, e ali os provou. Irmãos, interessante, né? Há tempos na nossa vida em que os períodos são períodos de amargura. O povo de Israel, Moisés, também passou por momentos assim. Chegaram num lugar onde eles pegaram a água para beber e não podiam beber água. Por quê? Porque as águas eram amargas. Clamou ao Senhor, Deus deu uma direção, estratégia espiritual, mostrou para ele uma árvore. Aparentemente não tem nenhum sentido lançar uma árvore nas águas e as águas se tornaram doces. Mas porque ele obedeceu a Deus, deu certo. Ele pega a árvore, lança nas águas, e as águas, milagrosamente, elas se tornam doces. Quero fazer uma analogia e dizer que Deus pode dar o nosso caráter, permitindo que o crente passe por momentos amargos na vida. Períodos difíceis. Períodos onde... Você já viu aquele período assim na família de alguém que quando começa a morrer, vai dar perdão? Parece um dominó. Fica vários anos sem morrer alguém na família. Quando começa a morrer, é tio, é vó, que coisa. Quem já passou por isso? Assim? Mora de nós, né? São períodos amargos, difíceis. Períodos onde o camarada com boa instrução, com uma boa profissão, bom tempo na carteira, chamado de carteira quente, trabalhando em grandes empresas, fica 1 ano, 2 anos desempregado. Tempos amargos. Mas, queridos, também Deus permite que alcancemos tempos de águas doces, queridos. Amém. Se hoje a tua vida está amarga, o período de açúcar está chegando, amém? A vida é feita de fases. Chegaram no lugar, águas amargas. Clamaram ao Senhor, depois vieram as águas doces. O segredo está em clamar, invocar e continuar perseverando e seguir o Senhor. Amém. Amém? Amém. Quinto, Êxodo 34. Versículo 27. Disse mais o Senhor a Moisés: escreve estas palavras, porque segundo o teor destas palavras fiz aliança contigo e com Israel. E ali esteve com o Senhor 40 dias e 40 noites. 40 dias e 40 noites. Não comeu pão nem bebeu água. E escreveu nas tábuas as palavras da aliança, as 10 palavras. Versículo 29. Quando desceu Moisés do monte Sinai, tendo nas mãos as 2 tábuas do testemunho, sim, quando desceu do monte, não sabia Moisés, comigo, não sabia Moisés que a pele do seu rosto resplandecia depois de haver Deus falado com ele.
Moisés esteve 40 dias e 40 noites em comunhão com Deus, falando com Deus, de modo que ele desce do monte e o seu rosto está resplandecendo. Eu aprendo aqui algumas coisas, posso fazer algumas aplicações aqui, igreja. Para comunhão com Deus, comunhão com Deus, é necessário dedicação. Para termos comunhão com Deus é necessário dedicação. Você quer ter comunhão com Deus? Tem que ler a Bíblia todo dia. Amém. Quer ter comunhão com Deus? Tem que orar. E essa oração não pode ser aquela oração egoísta. Sabe qual é a oração egoísta? Senhor, eu quero. Senhor, eu preciso. Senhor, me dá. Senhor, eu quero. Senhor, eu preciso. Senhor, me dá. Em nenhum momento você não ora por ninguém. Você não ora para a sua igreja, para o seu pastor. Você não ora para a sua nação. Você não ora para os seus vizinhos. Você não ora para a sua família, para o seu amigo, por ninguém. Você não se preocupa com aqueles que estão morrendo. Você não ora para os missionários que estão na África, no sertão do Nordeste, nas selvas, pregando o evangelho. Você não lembra de ninguém, porque você tem uma visão provinciana, limitada. Não tem comunhão com Deus. Então você só ora, Senhor, eu preciso daquele carro maneiro, Ferrari, que tal? Senhor, eu preciso de uma casa melhor. A minha só tem 3 quartos, eu quero de 5 para receber a galera lá no Rio, quando vier para o carnaval. Aleluia. Então sua oração é limitada. Isso não reflete comunhão com Deus, não. Moisés ficou 40 dias e 40 noites no monte. Para ter comunhão com Deus, para ter intimidade com Deus, é necessário dedicar tempo. E muitos crentes não dedicam tempo a Deus. Vem para a igreja quando as horas estão embora. Abre a Bíblia e lê o Salmo 3. Sou minha pastora, não faltará. Já li a Bíblia hoje. O que é, irmão? Você está de brincadeira, não está? Fala, você está de brincadeira. Essa brincadeira é com creio, como diz alguns, né? Você está de brincadeira. O pastor já ora muito. Não te vejo nunca com de oração. Como é que eu vou falar? Mas você tem tempo de oração. Se você é uma pessoa de oração, verdade, na sua casa, você vai ter prazer de estar orando com seus irmãos da igreja. Essa conversa fiada é uma cena do inferno. Eu preciso orar com meus irmãos, eu jogo muito na minha casa. Mentira. O diabo trabalha com mentiras. E o crente se engana. Ele acha que não é necessário o coletivo, a oração coletiva, ele despreza isso. Não tem comunhão com Deus verdadeira, não tem. Estou te ensinando aqui a palavra de Deus, irmão. Pastor, não estou aceitando essa palavra, não. Eu sabia, eu me disponho com você. É necessário dedicar tempo para que o seu rosto resplandeça, para que você tenha como ele, desenvolva o seu caráter. E diz o versículo 28, ele esteve com o Senhor cada dia 50 noites, não comeu pão e nem bebeu. Um caráter forjado, irmãos, precisa abrir mão de muitas coisas. Moisés não comeu e não bebeu. Coisas legítimas. Você não vive sem comer, sem beber água. Mas Moisés abriu mão destas coisas para ter uma comunhão maior com Deus. Você quer ter comunhão com Deus, mas não abre mão de nada. Você quer que seu rosto resplandeça, mas você não está abrindo mão de nada. Não, Senhor, não abro mão da minha agenda, isso aqui. Deixa eu ver aqui se dá. Moisés esteve com o Senhor, mas não comeu e nem bebeu. Que tal abrir mão de algumas coisas? De coisas suas, legítimas. Comer e beber é algo legítimo. Moisés abriu mão. Sabe por quê? Ele entendeu, o cara precisou entender que ele estava na escola, estava na academia do cara de forjar. O cara dele estava sendo forjado. Eu vou subir para o monte, mas eu vou ter que abrir mão. Comida e bebida. Vou estar em jejum, vou estar consagrando. Ele abriu mão dele. A comunhão com Deus, para se ter comunhão com Deus, paga-se um preço. Não é de qualquer maneira. Não é de qualquer maneira que você vai alcançar este nível de comunhão com o Senhor. Não é. E diz mais aqui, ó. Diz o texto que
versículo 29. Quando desceu Moisés do Monte Sinai, tendo nas mãos duas tábuas do testemunho, sim, quando desceu do monte, repita comigo, não sabia Moisés. Não sabia. Até o seu rosto resplandecia. Querido, a comunhão com Deus, eu aprendo aqui que a comunhão com Deus, qual o propósito da comunhão com Deus? Tá, pastor, o senhor está dizendo que precisa ter comunhão com Deus. Sim, mas qual é o propósito? Respondo. O propósito de termos comunhão com Deus é que quanto mais você se aproxima do Senhor, mais Ele transforma o teu caráter, mais semelhante você se torna diante dele. Deus não chamou crentes para serem ricos e empresários. Deus chamou seus filhos para que se tornem semelhantes a Ele. Quando praticamos a vontade dele, podemos sim ser chamados de filhos de Deus. Assim como aquele que pratica a mentira é filho do diabo. Por quê? O que está praticando o diabo faz, é mentir. Então ele pratica a mentira, ele é filho do diabo. Então, queridos, Moisés não sabia. Eu quero dizer para você que talvez você nem tenha noção, você não sabe o que Deus tem preparado para você. Você não tem noção do que Deus tem preparado para você. Caso você abra mão de muitas coisas para ter comunhão com Ele. Deus tem preparado muitas coisas grandiosas. As pessoas que vão ver, deixa eu só um versículo aqui, ó. Versículo 33. Tendo Moisés acabado de falar com eles, pôs um véu sobre o rosto, porém viu Moisés perante o Senhor para falar, ele ouviu o véu até sair, e saindo dizia aos filhos de Israel tudo que lhe tinha sido ordenado. Assim, pois, viram os filhos de Israel o rosto de Moisés, viram que a cara do Senhor resplandecia, porém Moisés cobriu de novo o rosto com o véu até entrar a falar com ele. A princípio ele não sabia, as pessoas que conversavam, o rosto está brilhando, está brilhando. Ele coloca o quê? Um véu. Ele coloca um véu porque ele mesmo não sabia. O que Deus realiza, a maneira como Deus trabalha, muitas vezes nós não entendemos. Nós só precisamos obedecer, meu irmão. A nossa grande dificuldade é obedecer. Temos grande dificuldade. É X, muitas vezes queremos fazer Y. É Z, queremos fazer AB. Não. Moisés não sabia que o rosto dele estava resplandecendo. Ele não tinha ainda noção do que significava aquilo. As pessoas que começaram a observar, ao ponto de ele colocar o quê? O véu. Se você começar a buscar comunhão com Deus, Deus vai realizar grandes coisas na sua vida. Amém. A princípio, você não vai perceber, mas Deus realizará grandes coisas na sua vida. Deus pode nos tratar daqui. Deus quer forjar o seu caráter. É você prioriza a comunhão com Ele. Comunhão com Deus em primeiro lugar. Aquele que busca comunhão com Deus em primeiro lugar é um crente firmado na rocha. Esse papo de tô fraco, sou vivo fraco, vai acabar na sua vida em nome de Jesus. Deus não chamou o crente para viver fraco, desanimado. Deus chamou o crente para viver de glória em glória. Aleluia. É de glória em glória. O nosso Deus é chamado de Deus da glória. Você não vive de fraqueza em fraqueza. Deus chamou os seus santos para viver de glória em glória, de experiências tremendas com esse Deus, através da comunhão. Mas é necessário abrir mão. É necessário abrir mão. Não comeu e nem bebeu. 40 dias e 40 noites. Tempo. Deus quer que você tenha mais tempo com Ele, meu filho. 10 minutos lendo a Bíblia é pouco. Muito pouco. Nenhum dia. Estou falando 10 minutos por dia, porque ele não lê nada. Sobre a Bíblia quando vem domingo. Para com isso em nome de Jesus. É por isso que os pastores até concordam com dizer, esta é a geração de crentes mais ignorantes que existe. Ela não pode, não conhece nada. Analfabetos, biblicamente falando. Tem canudo, é graduado em outras áreas de outra ciência, mas na Bíblia é zero. Por quê? Porque não quer ter tempo com Deus. Na Facebook fica 3, 4,
5, 6 horas, eu não postagem de muito cretinice. Um novo fenômeno está surgindo agora. Algumas pessoas no seu Facebook, você vê lá, última postagem. Eu falei, 5 de julho, última postagem. 3 de maio, 5 de maio, pessoas que todo dia estavam postando, todo dia estavam online. Um novo fenômeno. Estou abandonando o Facebook para ficar no WhatsApp. Outro negócio para viciar, hein? Cuidado, meu irmão. Estou dizendo que é pecado e errado usar Facebook, tá entendendo? Estou dizendo isso. Mas isso não pode consumir a tua vida. Isso não pode tomar 5, 6 horas tuas. Tem gente que está abandonando a igreja. Fico sabendo de crentes que estão. Uma pessoa, você com uma pessoa, mas estou muito feliz, né? Estou com um grupo aí de outros crentes aí, em outros estados do país, e temos culto online, ao vivo. Cada crente no seu WhatsApp. Cada um tem uma oportunidade. Cada você daí. Nesta noite feliz, de santo lugar, marquei o encontro com Deus. Um canta, outro traz uma palavra de ofertório, outro traz uma palavra. Culto online, sim. O grupo do WhatsApp. Interessante se a pessoa tivesse aleijada, deficiente, doente, camada, estado terminal. Isso é interessante? Presa, encarcerada, em Bangu 1, não é verdade? Mas são pessoas que estão com saúde perfeita, caminham, falam, andam, têm dinheiro, têm carro, não querem vir à igreja por preguiça, porque não querem dedicar tempo. Elas querem estar no conforto do seu lar. A Bíblia fala que o preguiçoso é algo abominável do Senhor, irmão. E isso inclui também na nossa vida espiritual. O desleixo espiritual tem a ver com preguiça espiritual. As pessoas estão assim, muito cômodo. E nós temos a palavra de Deus para se ter comunhão com Deus de verdade, irmão. Querido, comunhão com Deus de verdade. Tem que ter tempo, tem que gastar tempo com Deus. Seu caráter vai ser forjado assim. Talvez você esteja aqui dizendo, pastor, quero não, dá trabalho. Minha missão é dizer a verdade para você. Você será aqui decidido ou não acatar essa palavra. É uma palavra que confronta a tua carne. Tua carne está pulando aí, porque você não quer isso. Mas Deus quer isso para a sua vida em nome de Jesus, meu irmão. Amém. O caráter de Moisés, irmão, também foi treinado. Você pode abrir Números, capítulo 12. Assim, Moisés teve seu caráter forjado através das críticas. Números 12:1. Falaram Miriam e Arão contra Moisés por causa da mulher cuxita que tomaram, pois tinha tomado a mulher cuxita ou psita. Disseram, porventura tem falado o Senhor somente com Moisés? Não tem falado também por nós? Diz o versículo, o Senhor ouviu. Críticas. Não é agradável receber críticas, é verdade? Os artistas que o digam, principalmente esses que possuem Instagram, Twitter, o tempo todo eles são criticados. O cantor, o ator, o político, por mais que ele se esforce para fazer o melhor na sua profissão, ele com certeza será criticado. O pastor, por mais que ele se esmere, por mais que ele procure se preparar para apacentar o rebanho de Deus, com certeza ele será criticado. Você, por mais que você seja uma excelente dona de casa, por mais que você cuide em não queimar o arroz, haverá dias em que você queimará o arroz e o seu marido dirá, puxa, não viu isso não, queimou o arroz? Você cozinhou o ano todo e não queimou o arroz, mas queimou naquele dia, você vai ser? Nós não ficamos à vontade com as críticas.
Moisés também não estava sendo forjado. Você talvez seja criticado, nem sabe, cometendo mais você. De vez em quando você faz pontar nas costas, achando que é 2 lombadas, pastor. Coluna, vou tomar um Dorflex. Nada, estou te apunhalando pelas costas, nem sabe. Nós não ficamos à vontade com as críticas, mas Deus permite para que possamos crescer, para que o nosso caráter seja forjado. E nós temos aqui alguns aprendizados. A primeira crítica de Miriam e Arão, em relação a Moisés, foi no âmbito familiar. Repita comigo, âmbito familiar. O versículo 1 nos revela isso. Falaram Miriam e Arão contra Moisés por causa da mulher cuxita que tomaram. Ou seja, não era uma mulher israelita. Então, aparentemente, Moisés deu uma brecha para ser censurado pelo fato de não ter se casado com uma mulher israelita. Era uma mulher de outra etnia. Portanto, ele foi criticado na área familiar. Queridos, muitas vezes as críticas que nos sobrevêm, a maior parte vem do nosso próprio lar, da nossa própria casa. Como eu falei, às vezes você esposa se esforça para fazer o melhor, deixa a casa limpinha, arrumada. Às vezes o marido crente, ou até mesmo crente, critica. Ele não sabe tecer nenhum elogio. Não sabe tecer nenhum elogio. Não consegue nunca dizer, principalmente depois de 20 anos de casado: você está tão bonita hoje. Um espetáculo. Não consegue. Então as críticas muitas vezes vêm, e aquilo vai matando a fé, o amor, o carinho que a mulher sente pelo camarada. O camarada não sabe falar mal, não sabe fazer um elogio. Tem que fazer, amém? Às vezes, Cíntia, né, acordou de manhã, você está linda, a gente não vejo na sua boca agora. Todo mundo com uma corda fica com o rosto na boca de guarda-chuva molhado. Você já cheirou guarda-chuva molhado? Guarda-chuva molhado? Deixa eu ver. Nunca não, vou fazer essa experiência. Aí de manhã, tua esposa, o teu cônjuge acordou. Vem cá, querido, te dá um beijo maravilhoso. Né? Normalmente a cônjuge vai dizer: não, que isso, não sei o que, está sem graça, papo de onça. Mas faz parte, sem dizer: olha, eu te aceito mesmo assim, escovando o dente ou não. Gostamos de ser elogiados, mas as críticas, Moisés foi criticado no âmbito familiar. Talvez você esteja dentro da sua casa sendo o quê? Seja sendo criticado. Teu filho: mãe, só quer saber de igreja agora, mãe? Crítica. Só quer saber agora de estar na igreja? Está muito crente para mim, irmão. Está muito crente para o meu gosto. Crítica do marido. Está todo dia lá com esse pastor, tem que ir lá falar com esse pastor, não é possível. E minha orelha queimando. Críticas no âmbito familiar. O segundo nível de crítica, no versículo 2, foi no âmbito religioso. Repita comigo assim: âmbito religioso. E disseram: porventura tem falado o Senhor somente por Moisés? Não tem falado também por nós? Veja, qual foi a premissa de raciocínio de Miriam e Arão? Primeiro, Deus também fala conosco, não é só com ele. Primeira premissa errada: ciúme religioso. Tem gente dentro da igreja com ciúme. Eu que deveria ter sido escolhido para fazer isso. Eu sou a melhor cozinheira, eu que deveria estar na cantina. Eu que deveria estar conduzindo isso. Eu que deveria estar liderando o Desperta dela. Eu que deveria estar liderando os jovens, porque eu tenho mais capacidade. Se Deus fala com ele, fala comigo também. Cuidado aí. Foi esse o princípio de rebelião que Satanás incutiu no coração de Miriam e de Arão. Detalhe: quem era o caçula dos irmãos? Dos 3? Fica comigo não. Moisés. Quem era mais velho dos irmãos? Miriam é mais veterana de guerra.
senhora, bem senhorinha. Imagina Miriam no meio do arraial, com os cabelos brancos, voaçantes. Arão, chega mais. Arão com a barba branca, tipo profeta no Antigo Testamento, cabelos brancos, grandes. Fala, Miriam, qual é a boa? Chega mais, mano. Eu sou a mais velha. Decidi a autoridade. Nasci primeiro. Você fala melhor que Moisés. Você é mais articulado. Mas sabe, nós temos prioridade. Nosso irmão caçula. Se Deus fala com ele, Deus também vai falar conosco. Tudo dá a entender. Quem é que fica leprosa nesse episódio? Miriam, não é Arão. Tudo dá a entender que Miriam é que puxou, que liderou a rebelião, ataque de pelanca, de ciúmes. Querido, isso desagrada a Deus. De estar dentro da igreja com ciúme. Eu já deveria ser diácono há muito tempo. 5 meses de igreja. A pastora deveria ter me ordenado. Ele não olha para mim. Quem ele pensa que é? Ciúme. Achando, Deus fala comigo também. Deus escolheu Moisés, amém, querido? Não foi Arão. Nem com toda a sua técnica discursiva. Não foi. Não foi. Nem com toda a sabedoria, todo conhecimento, experiência dos cabelos brancos de Miriam. Não foi Miriam. Talvez você esteja aqui nessa manhã e diga: Deus fala comigo também, pastor. É só com o senhor não. Cuidado. Eu acho que o senhor deveria fazer assim. Cuidado. Eu acho que o senhor deveria fazer assado. Cuidado. Deus escolhe pessoas. Pastor, por quê? Vai falar com ele. Ele que decide, ele é soberano. Por que ele escolhe alguns? Moisés falhou em casar com a mulher do Chita? Sim. Deveria procurar uma mulher israelita. Mas Deus não permite Miriam e Arão tratar com Moisés. Deus deveria tratar com Moisés. Então, por que acontecem rebeliões na igreja? Por que uma pessoa sai de uma igreja para fundar a igreja dela? Leva no mínimo 10, 15 cabeças com ele. Por quê? Porque Deus não está falando mais com o pastor. Deus também fala comigo. Eu sei mais que o pastor. Eu estou estudando uma Bíblia mais que o pastor. Tem pastor que tem medo de liberar carta de autorização para alguns membros estudarem teologia. Por quê? Não é medo do camarada que está o pastor, isso não. É medo do cara se perder. O cara faz 6 meses de teologia, um período, ele já acha que está mais que o pastor. Fica anotando os erros do pastor, os erros teológicos, os erros do português. Já começa a jogar seta. Deus fala mais comigo do que com o pastor. Perigoso demais, né? Isso é muito perigoso. Síndrome de Miriam. Ciúme religioso. Anotei algo aqui no meu esboço, não posso deixar passar. Ciúmes e incapacidade de honrar a posição que Deus nos colocou. Você já viu aquela pessoa, Deus colocou ela ali naquela posição para você fazer isto, mas ela insiste em querer fazer outras coisas. Espere Deus falar contigo, meu irmão. Ainda não é o momento. Pastor, mas eu me acho capacitada, me acho capaz. O problema de Miriam e de Arão é que eles não honraram a posição que Deus os colocou. E qual foi a posição que Deus colocou Miriam e Arão, irmão? Posição de auxiliar de Moisés. Se Deus chamou para ser auxiliar, honre esse chamado de Deus. E receberá um som da parte dele para fazer um excelente trabalho. Amém. Tem gente que não tem unção, não tem chamado para liderar, não dá certo, não vai adiantar. Não adianta botar ela, não tem chamado para isso. Vai trocar os pés pelas mãos, não vai fluir, não vai frutificar o trabalho. Ela tem chamado para ser um bom e excelente auxiliar. Certo, pastor trocou os pés pelas mãos, cometeu muitas atitudes equivocadas, trazendo escândalo para a sua comunidade de fé. E ele foi tirado, esse pastor. E eu ouvi um comentário
uma irmã, esposa de pastor, ela disse assim: esse rapaz ele não tinha chamado para ser pastor. Ele foi apenas um voluntário ali. Não tinha chamado para ser. Ele tinha um chamado para ser um bom diácono, mas pastor não. Depois eu pensei nos meus botões, da maneira como eu vi as coisas acontecendo, nem para ser um bom diácono eu tinha chamado. A partir do momento que o seu nome fica mal falado na cidade toda, você não tem qualificações para ser diácono, muito menos pastor. É sério, querido. Temos que nos colocar e honrar a posição para a qual Deus nos chamou. Não permita que o ciúme eclesiástico tome conta do seu coração. Não deixe Satanás jogar essa seta, só porque você já leu a Bíblia toda, que você sabe meia dúzia de versículos de cor, achar que sabe mais que o pastor, que tem mais capacidade do pastor. Isso é seta do diabo. Por quê? O que acontece quando você começa a pensar assim? Você vai começar a pensar assim, achando que tem mais capacidade. O diabo vai começar a jogar na mente: eu que deveria ser o pastor dessa igreja, eu sei mais, eu faço, eu aconteço. Até dizer assim: pastor, tchau. Você vai ficar para vou abrir meu próprio trabalho, ou vou para um ministério melhor, ou vou ficar em casa esperando Jesus voltar. Eu sou um desigrejado. De qualquer maneira, Satanás vai te dar pernada. Síndrome de Miriam. Olha, olha só, eu quero acompanhar você aqui neste versículo. Versículo 3. Era o varão Moisés de manso, mais do que todos os homens que haviam sobre a terra. Logo o Senhor disse a Moisés, e Arão e Miriam: vós três, saí à tenda da congregação. E saíram eles três. Então o Senhor desceu na coluna de nuvens e pôs a porta da tenda. Depois chamou Arão e a Miriam, e eles se apresentaram. Então disse: ouvi agora as minhas palavras, se entre vós há profeta, eu, Senhor, em visão, a ele me faço conhecer, ou falo com ele em sonho. Não é assim com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, claramente, não por enigmas, pois ele veio à forma do Senhor. Compôs, não temeste falar contra o meu servo, contra Moisés. E a ira do Senhor contra eles se acendeu, e retirou-se. A nuvem afastou-se de sobre a tenda, e eis que Miriam achou-se leprosa, branca como a neve. E olhou Arão para Miriam, e eis que estava leprosa. Então disse Arão a Moisés: ai, Senhor meu, não ponhas, te rogo, sobre nós este pecado, pois loucamente procedemos e pecamos. Ora, não seja ela como um aborto que sai do ventre de sua mãe, tem metade da sua carne já consumida. Moisés clamou ao Senhor, dizendo: ó Deus, rogo-te que a cures. Respondeu o Senhor a Moisés: se seu pai lhe cuspiu no rosto, não seria envergonhado por 7 dias? Seja detida 7 dias fora do arraial, e depois recolhida. Assim Miriam foi detida fora do arraial por 7 dias, e o povo não partiu enquanto Miriam não foi recolhida. Porém, depois o povo partiu de Azerote e acampou-se no deserto de Parã. Uma coisa que eu percebo aqui, irmãos, nesse episódio, é que quando nós somos criticados, Moisés foi criticado, foi questionado a liderança dele, questionado pelos seus próprios irmãos de sangue. Olha só, questionado. Se Deus falar também, fala conosco também. Percebe que foram muitas críticas e muitas acusações. Qual foi a atitude de Moisés, irmãos? Ele brigou, amém? Bateu boca. Ele procurou um advogado para defender a causa dele. Foi para casa redigir um documento onde ele prova sua inocência. Ele ouviu, esperou Deus defendê-lo, ficou em silêncio. Quando você for criticado, todos os anos, todas as esferas da sua vida, fique em silêncio. Não adianta bater boca, não adianta discutir. Deixa Deus ser o seu advogado, seu defensor. Como canta a Bruna Carla, né? Advogado fiel ao nosso Deus. É Ele que vai te defender, meu filho. Se alguém aqui me criticar, meter o mal em mim, vou deixar Deus tratar com você. É Deus que me defende.
Pastor, mas o senhor errou, pastor. O senhor falou um negócio aí que não foi ético. O senhor fez umas coisas aí no altar que eu não gostei. Deixa Deus tratar, Deus que escolheu. Não tente fazer o papel de Deus, não, tá? Você está entendendo, filho? Senão a síndrome de Miriam vai cometer você. Crítica. Nosso caráter é forjado na crítica. Você está sendo criticado no trabalho? Talvez o teu gerente todo dia pegue você, ó, você está horrível. Você vai aprender a trabalhar quando? Crítica. Seu trabalho está horrível. É o pior trabalho que tem. Você fica arrasado. Eu me lembro que entrei numa empresa, no primeiro mês fui como vendedor. No primeiro mês, eu fui em primeiro lugar, se não me engano. Eu no segundo lugar, fui em primeiro lugar. E durante todo aquele mês, enquanto eu estava na liderança, vários vendedores, ele colocava todos os dias, né? Quem estava em primeiro lugar, segundo, terceiro, para a gente poder se animar a vender. A gente competia entre nós. Aí todos os dias, né, lá na liderança, ele vinha, o gerente vinha, batia nas minhas costas, é isso aí, isso aí. Estamos indo, vamos bater a meta. Já bateu a meta, vamos aí ganhar uma boa comissão e tal. Teve um mês, 2, 3 meses depois, eu não conseguia sair do último lugar por nada. Todo mundo fazendo venda alta, isso há 15 anos atrás, só vendendo por dia R$1.000, R$1.500. Eu ia atender o cliente e o cara comprava R$1. Ah, meu. E não sei se você sabe, algumas lojas é por vez, né? Os vendedores combinam, o atendimento é por vez. Fui eu agora vai ser eu de volta. Entrou um cliente na loja, vai além agora. Mas dessa loja não era por vez, irmão. Era horrível, sabe por quê? Era quem avançasse primeiro para atender. Ficava todos os vendedores assim, perfilados assim. E quem o cliente entrava, quem percebesse e quem fizesse assim primeiro, atendia aí. Aí, bem, em último lugar, precisam atender desesperadamente. O gerente fazia questão de me chamar para abrir a loja. Aqui, ó, abrir o computador. Você não está conseguindo entender o que está acontecendo. Eu não sei. Você não tem filho, tem mulher, tem, me ameaçando. Se continuar assim, a rodar. Você ia trabalhar, sabe, com a cabeça fervendo. Teve que bater em meta e vender. Irmão, perfilado, bonitinho, as vendas embaixo. Do meu lado, um vendedor chamado Montanha. Você acha que ele era não? Era baixinho? Montanha. Montanha do meu lado. Quando o cliente ameaçava colocar os pés na loja, Montanha tomava uma cotovelada no peito. Ele ia atender, fazer isso. O gerente não via não. Ele dava uma cotovelada no meu peito e eu olhava assim. Ele olhava para mim e ria. Bom dia, vigarista. Dava aquela risada sarcástica, ele ia atender. Fechava a venda, irmão. Isso há 15 anos atrás. R$800, R$1.000, precisando vender uma média de 600 por dia. Aí daqui a pouco o cliente portava e estava atendendo. Eu atendia. Vai lá atender. Eu falei, o que o senhor deseja? Eu quero um prêmio, só. Tem certeza que o senhor quer? 1,50, paga no caixa. Daqui a pouco o outro vendedor, pá, R$2.000 vendia. Jesus, que é isso? O que o senhor deseja? Eu quero uma bica, uma torneira. Tem? Tem. A partir de R$10,50. Como que eu bater minha meta assim, meu irmão? Meu coração, meu carro estava sendo forjado. Acontece, irmão. Acontece. Estava sendo forjado ali. Deus forjou meu coração naquela loja ali, irmão. Mas eu me divertia muito. Apesar disso, gostava, tinha uns servos de Deus lá bacana. Era bacana, gostava de trabalhar lá. Então, querido, a crítica, mas o que me deixava um tanto quanto triste é que o gerente tinha que fazer essa ameaça. Olha, ó, quando o dono pedir a cabeça de alguém, a sua vai rolar. Tu não tem família? Eu tenho. Por que tu não está batendo meta? Como se eu ele colocava como se eu não quisesse vender. Mas é porque realmente estava ruim, o senhor pegava vendas baixas. Foi uma fase de águas amargas.
Deus é fiel, Ele nos sustenta, sabe? Amém. Provê todas as coisas, Deus cuidou de mim. Não passei fome não, tá? Deus me sustentou. Em nome de Jesus. Que você possa guardar tudo que foi falado aqui, querido. Deus vai forjar o teu caráter. Você anotou tudo? Primeiro, recapitulando, Deus forja-nos o nosso caráter, mas primeiro precisamos tirar a trave dos nossos olhos. Segundo, Deus forja o nosso caráter quando muitas pessoas questionam se o Senhor apareceu para nós. Terceiro, Deus forja o nosso caráter, nos levando a estarmos em situações onde precisaremos nos indispor com as pessoas. Quarto, Deus forja o nosso caráter, permitindo que vivamos fases amargas e doces. Quinto, Deus forja o nosso caráter, nos levando a termos tempo com Deus. Temos que abrir mão. Moisés não bebeu, nem comeu. 40 dias e 40 anos com o Senhor. E Deus forja o nosso caráter através